Boa noite a todos e todas. Eu sou Sidney Lianza, integro um grupo de Facebook organizado por 12 co-administradores, e que visa como que uma comunidade de aprendizagem, não é? Visa uma troca de ideias afetivas na diversidade, não é? Trazendo elementos para pensar o programa de governo no tocante à democracia e à justiça socioambiental, focada na eleição de Lula e Freixo para 2022. Nós temos lá, como eu disse, 12 co-administradores e administradoras, né? Tem vários temas sendo discutidos, desde do arranjo da esquerda no Brasil, passando pela questão da educação, saúde, não é? A fome, a questão da distribuição de renda, o Bolsa Família, etc. Né? E tem sido assim interessante. É um espaço agradável de convívio e, ao mesmo tempo, de reflexão. Não é? É tão caro hoje, num mundo tão antagonizado, né? Que vai na contramão da necessária reflexão para um país melhor. Mas, antes de tudo, eu queria homenagear a lembrança de um grande brasileiro, cientista, democrata, humanista, que faleceu hoje pela manhã, né, que é o professor Luiz Pinguelli Rosa, amigo, companheiro, né, querido amplamente por todas as forças democratas e progressistas desse país, né, um lutador no tocante ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia, mas das causas mais profundas, inclusive daquela que hoje vai ser enfocada nesse nosso encontro, que é a questão da fome. Esteve lá no início da década de 90, junto com o Betinho, na criação do movimento de combate à fome no país. Né? Então, eu queria deixar registrado e, ao mesmo tempo, dedicar esse papo transversal, tripé da fome, em homenagem à memória do professor Luiz Pinguelli Rosa, que nos deixou hoje e que Deus o tenha. Muito bem. Convidamos para esse nosso diálogo o Francisco Menezes, mais conhecido por Chico Menezes, né, que foi presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e hoje é assessor da ActionAid, e que até redigiu um texto com base que deu nome a esse encontro hoje, que é o Tripé da Fome, e que vai ter um tempo para nos expor a sua concepção. E também chamamos a professora Adair Rocha, professor da PUC e professor da UERJ, e a presidente de honra da Ação pela Cidadania, como debatedor. E ele é um dos co-administradores do nosso grupo lá no Facebook. Né? Para quem tiver interesse depois, é fácil encontrá-lo, né? Para lá para participar. Então, a ideia é que vou passar a palavra para o Francisco, ele vai ter 20 minutos para expor a concepção do tripé da fome. Quem tiver interesse nesse texto, a gente pode passar tranquilamente para quem tiver interesse. E depois passaria para a professora Adair Rocha, que, como debatedor, vai fazer suas considerações, retornaria para o Francisco para concluir, e a Adair também para concluir, eu faria o fecho. A ideia é fazer uma live enxuta de 1 hora, tá ok? Então, sem mais demoras, eu passo a palavra para o Francisco Menezes, nosso querido Chico. Boa noite, Chico. Boa noite, obrigado, Sidão. Quero cumprimentar você, cumprimentar nosso querido Adair também, e dizer que me sinto muito honrado de estar participando dessa primeira iniciativa que me parece será tão importante que vocês empreendem. Eu quero me juntar também à homenagem ao Luiz Pinguelli. Eu tive oportunidade de algum convívio com ele e sempre tive a maior admiração. Esse convívio se deu, sobretudo, no Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, onde eu trabalhava e onde Pinguelli era uma figura constante, como você disse, que teve, inclusive, uma importância em toda o desencadear da tão fundamental campanha contra a fome, né?
que teve a liderança do Betinho naquela oportunidade. Falar sobre a fome, eu, evidentemente, no texto procurei ser breve, é importante que hoje busquemos textos mais rápidos, mais ágeis, né? Mas eu queria somente, antes de entrar no que o texto trata exatamente, que é a fome no presente, colocar a ideia de que, na realidade, a fome ela é secular no Brasil, né? Ela, lamentavelmente, faz parte da história desse país, né? Ela trouxe situações para o Brasil que até muitas vezes são desconhecidas de muitos, mas inclusive absolutamente dramáticas, a morte de milhares, se não milhões de pessoas, tendo essa como uma causa desencadeadora, né? Nós tivemos tanto 1917 como 1915, perdão, como também em 1932, campos de concentração para não permitir que migrantes que viviam a situação de seca e fome no Ceará, né, chegassem até a capital, né, dentro de uma demonstração das elites de sua forma, como enfrenta os problemas mais graves do país, de elites mais ricas, eu quero dizer, né? Então é todo um histórico que fez também, e não por acaso, muito propositalmente, querer fazer acreditar de que a fome era uma fatalidade, que o país não poderia sair dela, estava fadado a isso definitivamente, né? É muito importante resgatar nomes de brasileiros, entre tantos, né, que estiveram envolvidos na luta contra a fome, foram símbolos da negação dessa crença da fatalidade, né, e mostraram, seja nas suas elaborações, seja nas suas movimentações, ou até mesmo na execução de políticas públicas, que é possível sim vencer a fome. Falo aqui, pelo menos, levanto os nomes de Josué de Castro, eu levanto no meio da década, no meio do século passado, eu levanto o nome de Betinho, né, com quem tivemos oportunidade de conviver, né, e sua capacidade de mobilizar a indignação contra esse inaceitável que é a fome, né? E cito o nome também do presidente Lula, né? Que teve uma coragem e uma vontade política de enfrentar e que fez, inclusive, no processo dos governos petistas, mas que começou essa construção no seu governo, viabilizar a saída do Brasil do mapa da fome. E aí nós nos vemos, eu não vou discorrer durante tanto tempo, nós nos vemos numa situação em que, novamente, a fome se apresenta e se apresenta em números dilatados, atingindo já muitos milhões de brasileiros. Aquilo que a gente pensava que não voltaria mais, retorna. Eu quero depois, no final da minha fala, uma frase rápida, colocar também em discussão o porquê voltou, né? O que não fizemos que fez voltar. Mas, antes disso, quero dizer que já havia indícios, mesmo antes do atual governo, já havia indícios dessa retomada do problema. Nós mesmos, através de um grupo de trabalho, fazemos acompanhamento da Agenda 2030, falamos em 2017 que o Brasil estava voltando para o mapa da fome. Ainda não tinham saído dados da pesquisa do IBGE, que estava se realizando naquele momento, 2017, 2018, e que, divulgada em 2020, mostrou que, infelizmente, estávamos corretos na nossa avaliação, né? E que se acentuou sobremaneira com o atual governo.
Bem, vamos discutir por que eu chamo o tripé da fome. Sim. É possível que ele tenha caído? Eu acho que Parece, ele caiu, sim. parece que era uma demonstração que ele ia fazer do tripé. Ah, não, ele está sim, está aqui. Está Uhum. aqui. Está aqui. Está aqui. Está perfeito. Vocês me escutam? Sim, 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 perfeitamente. Aconteceu que agora o problema foi meu. Tá. Como eu dizia, é possível partir de onde eu estava, Sidão? Sim, claro. Tá? Deixa eu equilibrar aqui, que eu entrei agora no celular. Se eu fosse retomar o notebook, ia demorar muito. Tá? Tranquilo. Então, vou seguir. Nesse sentido, o que já ocorreu após o golpe de 2016 foram uma série de medidas que levaram ao agravamento desse quadro. Mas é bom dizer que a própria crise que se dá e que se acentua a partir de 2015 certamente já começou a levar a um quadro de dificuldade no enfrentamento dos diferentes problemas sociais, particularmente o problema da insegurança alimentar no Brasil. Nesse sentido, os dados que foram posteriormente mostrados em 2020, que diziam respeito a 2017, 2018, já acusavam, vamos dizer assim, uma reversão na curva que antes era descendente em relação a, a todos os níveis de insegurança alimentar e que volta a se acentuar. Eu chamei de tripé da fome, talvez numa tentativa de simplificar um pouco o quadro, né? É evidente que existem sempre muitos fatores que se coordenam, né, para levar a essa situação, mas pelo menos focalizando nos três motivos principais. O primeiro motivo, o acentuado empobrecimento da população brasileira, né? Isso começa a se dar com a crise, mas que se mostra, né, a partir de 2015, e com medidas ainda do governo petista, que foram medidas, digamos assim, na busca do enfrentamento da crise política que também se dava, né? Uma política econômica, então, bastante conservadora, que se efetuou, mas que se acentua muito a partir da chegada de Temer no governo, com aprovação não só em dezembro de 2016 do malfadado, né, teto de gastos, né, que causou uma corrosão a partir do orçamento em diversas políticas essenciais para o país, né, mas também o que se seguiu em relação, sobretudo, à esfera trabalhista, né,
com precarização do trabalho. E é sempre muito importante lembrar as promessas que eram feitas para passagem, para que essas reformas fossem ganhassem algum tipo de apoio, não tão acirrada oposição dentro da sociedade. Então, vocês lembram bem que se falava na multiplicação de ofertas de postos de trabalho, né, quando se deram os ensaios-chave sobre reforma trabalhista, né? E o que nunca se entregou, né? Na realidade, a gente só viu cada vez uma retomada da informalidade, né? Em níveis acentuados, né? Também, igualmente, uma precarização das formas de trabalho, consideravelmente praticada no Brasil, e o que vimos foi que cortes orçamentários que aconteceram na educação, na saúde, na assistência social, também vieram atingir políticas de segurança alimentar que eram valiosas, sobretudo para a população mais pobre. Eu sempre cito exemplo de dois programas, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, programa apreciadíssimo como modelo do exterior, que liga a ponta da produção da agricultura familiar com a ponta de atendimento de populações mais vulneráveis, né? As chamadas aquisições institucionais para isso, e que esse programa sofreu cortes avassaladores. Igualmente, o programa de cisternas, que atende o semiárido, que ultrapassou a meta da sociedade de 1 milhão de cisternas domésticas, e que chegou a em torno de 1.200.000 cisternas ao final do governo Dilma, e que praticamente foi zerado no seu orçamento, justamente quando se construíam e se estabeleciam cisternas para a produção. Tão precioso esse programa para o semiárido brasileiro. Bem, é muito frequente, né? Eu ainda quero falar da questão da inflação, mas é muito frequente se dizer, primeiro, que foi a necessidade de enfrentamento da crise econômica que levou a essa retomada da pobreza, da extrema pobreza e também da fome, né? E, ao lado disso, também passou a ser muito frequente dizer que foi a pandemia que levou à situação de fome. Então, eu acho que é preciso haver muito cuidado nesse tipo de afirmação, porque precisamos estar atentos, né, às escolhas, às opções que foram feitas, né? A escolha de enfrentamento da crise econômica, que foi uma escolha, como digo no texto, que cobrou o preço para aqueles mais vulneráveis, né? E a gente vê, inclusive, a multiplicação de riquezas ao lado do empobrecimento, de riquezas de um pequeno grupo ao lado do enriquecimento do empobrecimento de uma maioria, e também o aspecto de erros, ou se não erros, escolhas para políticas que foram absolutamente desastrosas para algum tipo de proteção social, né? A gente passou até a chamar, a partir de um momento, as políticas então praticadas de desproteção social, né? Do rompimento daquele colchão de segurança que se procurava oferecer para os grupos mais vulneráveis. E aí eu chego na questão da inflação de alimentos, né, que hoje é muito presente, né, porque, sem dúvida nenhuma, ela tem determinantes, poderíamos dizer, até conjunturais, mas nem tão conjunturais, porque quando se coloca as instabilidades climáticas, causando inundações, causando as secas também, em regiões, inclusive, que não eram atingidas por esses problemas, nós temos por trás, né,
também um governo que joga, que nega, né, as mudanças climáticas, que joga pelo agravamento delas. Eu posso dizer para vocês, e a gente tem recebido hoje informações constantes de que, por exemplo, a questão da fome na Amazônia se dá hoje já muito em função do desmantelamento ambiental que está sendo praticado nessa região e que aqueles produtores povos que produziam para a sua própria subsistência, né, vão tendo cada vez menos essa capacidade. Também, nesse sentido, e voltando à questão da inflação dos alimentos, se as questões climáticas foram determinantes, né, se a alta das commodities no exterior força o aumento do preço dos alimentos aqui, isso também faz parte de escolhas, né, dessa mercantilização da alimentação. E mais ainda, e que não se deve deixar de citar, escolhas que foram feitas, por exemplo, de zerar os estoques, seja de arroz, de feijão, de produtos alimentícios, da maior importância para os brasileiros. Então, a fome, ela é política e ela é resultado de uma escolha, ou de escolhas que estão sendo feitas. Para terminar, eu quero prezar assim a questão do tempo, eu gostaria de dizer que é preciso pensar no enfrentamento e a fome não permite, né, você deixar para o dia seguinte esse enfrentamento. Eu acho que a sociedade mostrou iniciativas muito meritórias, continua mostrando, né, mas ela não dá conta de fazer frente a algo que se dá nessas proporções. A avaliação no final de 2020 é que tínhamos 19 milhões de pessoas em situação de fome, e já existem avaliações hoje muito consistentes, estamos chegando talvez a 25 milhões de pessoas dentro desse quadro. É preciso tomar medidas urgentes. Infelizmente, nós não podemos ser otimistas enquanto perdurar o atual governo. Uma mostra disso é que um programa que também era muito efetivo e que tinha uma contribuição grande para o enfrentamento da fome daqueles mais vulneráveis, o programa Bolsa Família, ele foi também desmontado, né, substituído pelo chamado Auxílio Brasil, e informações que a gente tem é que não está chegando a diversos daqueles que precisavam, não é? E mesmo os R$ 400 que estão sendo agora os beneficiários estão recebendo, esses R$ 400 já não atende mais diante, inclusive, da elevação do preço dos alimentos e a queda na renda das pessoas. Então, nós podemos, que é muito importante dizer, esses R$ 400 valem só até o final do ano. Depois voltariam algo em torno de R$ 227. Isso não está sendo dito da população que está recebendo. Terminando, Sidão, eu acho que já abusei demais do tempo, eu queria dizer que, ao mesmo tempo, é necessário nós perguntarmos o que, dentro de tantos avanços que foram dados, né, o que se deixou fazer para que essa construção fosse tão rapidamente derrubada. Eu me lembro que, em 2010, o presidente Lula tinha uma preocupação muito grande de transformar as diversas políticas sociais que tinham sido implementadas nos seus 2 mandatos em direitos, ou seja, saindo, inclusive, da órbita de programas de governo para serem políticas de Estado. Foi feito até um esforço, mas não se conseguiu implementar isso. Esse é um fator. O segundo fator, que acho que devemos tomar como um aprendizado, é que justamente não só transformar na lei como direito, mas também saber que aqueles que são recebedores, né, aqueles que estão conseguindo superar
esses problemas que eu dizia seculares, né, eles precisam compreender que isso também não é uma dádiva, um benefício de determinado governo, mas que são direitos que eles estão adquirindo, que eles não podem admitir a perda desses direitos. Assim, muito brevemente, é claro que precisaríamos aprofundar todo esse tema. Obrigado. Obrigado, o Chico. E o que eu queria aqui era dialogar com você sobre que está tendo, aparentemente, dificuldades de algumas pessoas entrarem no debate. Mas eu queria dizer o seguinte, há um link que foi amplamente divulgado, que é o link da reunião do Zoom, e tem uma senha que chama-se Trio da Fome. E isso, aparentemente, eu não sei se vocês tiveram dificuldade de entrar quando entraram, porque vocês entraram por esse link. Quando vocês entraram, vocês conseguiram entrar normalmente? Sim. Tá, então eu realmente não saberia dizer, porque se vocês conseguiram entrar, a Maria Inês também entrou, Daniel também entrou, então realmente eu não saberia responder no momento. Adair, por gentileza, então comentar agora a fala do querido Chico, por gentileza. Pois é, antes é uma alegria imensa poder estar aqui com você, Sidney, Sidão, e o nosso Francisco ou Chico, e de pessoas assim de tão longa data que estamos juntos, né, nessa mesma luta e lembrar sem dúvida nenhuma de que juntos nessa mesma luta nos traz também então essa tristeza comum que ao mesmo tempo é a alegria de poder ter tido essa pessoa tão incrível na convivência que foi o nosso Pingueri Rosa, né? E alguém que, quer dizer, fiquei lembrando, Sidney, que você também, quer dizer, o próprio Emílio, né, da COP e tal, e na COP, né, onde Pinguelli, né, certamente ajudou a distribuir para tantos espaços do Brasil o processo social de produção de conhecimento e, e como é que as coisas podiam ser reproduzidas e também foi-se embora o meu compadre Rogério Vale, que era de lá também, né? Mas enfim, eu nessa homenagem, como vocês mostraram, eu queria me lembrar aqui da primeira reunião oficial que nós fizemos, né, com pessoas de diferentes lugares do Brasil, alguns pastores, inclusive lá do Sul, Dom Mauro Morelli e outros. Pinguelli era a pessoa que estava absolutamente junta. Aliás, nesse dia estava também Plínio de Arruda Sampaio, né, pela questão da Associação Nacional da Reforma Agrária, né, então, e que essa primeira reunião oficial foi realizada no Fórum de Ciência e Cultura, que era dirigido pelo Pinguelli, à época, lá da metade dos anos 90, né, antes que, quando foi criada a Ação da Cidadania. E, claro, que falar agora, depois, né, que o Chico fez essa explanação assim tão direta, né, e pegando as questões importantes desse processo e de alguém que participou de dentro, tanto, como diria Betinho, né, na planície como no Planalto, né, que relações são essas, né, da própria coordenação do Conselho, né? E nesse aspecto eu queria chamar a atenção de algumas coisas que lá desse processo histórico que eu acho que são importantes. Uma delas, quer dizer, qual é a importância, por exemplo, da cultura e da comunicação num debate como esse, que é o da fome? E isso é tão importante que, à época, há setores, inclusive, dos próprios partidos mais à esquerda, e, inclusive, Chico, né, dentro do próprio IBASE, que tinham restrições a como uma campanha, né, contra a fome, né? Isso é uma discussão do campo assistencialista, né? Como é que processos são esses e tal. E isso eu fico bastante à vontade nisso, porque, inclusive, Betinho e Pinguelli e essas pessoas que participavam, né, dessa trajetória, né, das discussões amplas da cultura, seja na campanha do Lula, né, que veio lá em 89, depois 90, a grande discussão, onde Betinho também participava, e que, na sequência, chegou
ao movimento de rua pela ética na justiça, né, que era o que levou, inclusive, ao impeachment do Collor. Né? E depois desse processo das ruas, me lembro que numa das reuniões em que estavam, inclusive, Djavan, Silvio Tender e vários outros, né, Joyce, Morita e todo esse povo, numa discussão com o Betinho, quer dizer, qual era o tema que pudesse dar continuidade ao processo de rua, né, e ao processo de massa e tal. E aí foi quando estava sendo lançado pelo IBGE o terrível mapa da fome, né, onde cerca de 35%, né, do Brasil estava abaixo da linha de pobreza. Né? E ao enfrentar, né, e que Betinho então tomou a frente, que aí várias pessoas nos juntamos, né, para que o que era essa passagem, né, da fome como uma questão da caridade, né, e como é que ela era resolvida pelas próprias redes. Eu costumo até brincar, né, seriamente nesse momento em que, por exemplo, parecida a discussão do racismo ou o antirracismo, né? Porque contra o racismo, até os racistas são, né? Eles explicitam isso, né? E aí, na questão da fome, a fome acaba sendo, inclusive, algo importante para que muita gente que vive desse processo, né, de ampliar a desigualdade, né, se faça caridade em torno disso. E a grande questão que foi colocada a partir da campanha é que a fome não é uma questão de caridade, ela é uma questão política. Que relação é essa da produção da desigualdade? Que relação é essa do acúmulo e da escassez, que vem tudo junto? Né? E como é que, então, enquanto não se enfrenta o problema da desigualdade, de fato, e aí a maneira de se enfrentar é o que o Chico já vinha colocando com tanta clareza, né? Que relação é essa entre acesso e direito, né? Porque na medida em que você não tem acesso, o direito cessou, né? Acabou mais. Então, criar as possibilidades de acesso é uma possibilidade, né? Como Lula e tantos outros vieram falando, de diminuir um pouco a desigualdade, né? Ou os efeitos tão diretos dela, né? E aí esses sintomas que sejam vistos como sintoma para ir descobrir qual é a causa mesmo, e essa causa da desigualdade que foi ali também enfrentada. Então, diante disso, o meio inicial, né, foi esse, né? Quer dizer, se quem tem fome tem pressa, né? A frase de Betinho que ficou histórica. Então você tem um momento que é o do recolhimento de alimentos não perecíveis, sim, é o de ter a alimentação ali para que as pessoas que estão com fome ali não vão esperar mudar a sociedade ou as relações das políticas públicas para elas sobreviverem. Então tem que ter ali. Agora, de que forma esse processo ele ia se transformar num processo que ia mostrar que se apenas a doação de alimentos não ia resolver absolutamente nada, né? Como é que a relação com as políticas públicas, né? E aí não é apenas a política que vai dar conta lá da assistência, mas como é que a política do trabalho, como é que as políticas da cultura, como é que as diferentes políticas vão ser e da moradia, né, e do transporte e daí por diante. Então, essa discussão em torno das políticas públicas é importante nós chamarmos a atenção que houve, sim, uma abertura grande num governo que foi anterior ao governo Lula, que foi Itamar Franco. É preciso que se reconheça os avanços que aconteceram nessa direção e que sensível ao que o movimento todo dos núcleos que foram criados pelo Brasil inteiro, né? E aí eu até faria essa relação aqui, né? A força dos núcleos dos comitês, né, contra a fome, eles têm uma relação muito parecida com o que significaram os núcleos do PT formados pelo país, do que significavam as comunidades eclesiais de base como suas formas orgânicas, né, de trabalhar. Então, me parece que esse processo ele foi
de tal forma bem sucedido, né? Quer dizer, como é que, aliás, nesse aspecto eu até queria lembrar, tá me lembrando que Pinguelli, Betinho e Apolônio faziam uma brincadeira até parecida, carinhosa comigo, até parecida, que diziam que da minha mineridade eu abria por diálogo radicalmente, né? Então tinha que dialogar muito mesmo. E aí eles diziam assim: então, quando tiver alguma coisa que não tem solução, chama logo a Daí e chama logo pessoas que possam, né? E aí Betinho levava isso muito a sério. Quer dizer, como é que nós vamos trabalhar os mais diferentes setores e, sobretudo, os mais empobrecidos da sociedade, né? Era esse diálogo muito direto mesmo, que iam conseguindo transformar, inclusive, em pequenas cooperativas, que iam as pessoas percebendo que tinha que haver uma mudança, né, desse processo, né? E aí, claro, que isso levou no governo Lula esse encontro, né, do que já vinha sido preparado pela sociedade e desse potencial que vinha, né, já acontecendo, e que aí, com o desenvolvimento de políticas públicas, né, e certamente é importante nós lembrarmos aqui de pessoas, né, de um lado, a própria Benedita da Silva, né, que foi uma das que, né, a partir dos ministérios, mas, sobretudo, Patrus Ananias, né? O que significou Patrus Ananias nessa chamada distribuição do Bolsa Família, e que relação foi essa que foi criada com os mais diferentes cantos do país e com as mais diferentes expressões das grandes cidades brasileiras, né, que chegou àquele momento das pesquisas que mostravam uma nova classe média, né, quer dizer, como é que as pessoas tinham saído, né, daquele processo, né, de abaixo da linha de pobreza, e aí todo o debate que surge em torno do consumo e como é que as saídas são, que tipo de Estado, né, como é que vai cuidar dessas relações todas, né? E aí nós tivemos, então, esse avanço que ele tem que estar absolutamente ligado ao campo democrático, ele tem que estar absolutamente ligado à sensibilidade com a diversidade, a pluralidade na sociedade, né, e com as possibilidades de que o empobrecimento, né, e essa relação, né, como é que você... Eu falei aqui da cultura e da comunicação, porque há, de fato, um imaginário dominante onde tudo isso é normal, né? E, sobretudo, pode parecer até castigo para quem não está nem vivendo direito, né? Ou que não veio... E com grupos orgânicos fortalecendo essa visão. Então, esse contraponto que a sociedade viveu, né, da campanha contra a fome, né, da ação da cidadania contra a miséria e pela vida, ela certamente abre a possibilidade de as políticas, né, de um Estado que se pode chamar de ampliado, né? Quer dizer, que relações existem onde a própria sociedade vai estar cada vez mais participando do processo. E aí políticas públicas certamente têm esse endereço e têm essa forma, né? E aí, claro que nesse processo que foi se dando, não é certamente de graça que o golpe aconteceu. Quer dizer, certamente essas políticas públicas todas que estavam se ampliando, elas estavam criando dificuldades cada vez maiores para aqueles que vivem da desigualdade, né? E que ampliam cada vez mais a desigualdade, e que relação é essa local e global, né? E que certamente tem a ver com os processos que estão vivendo esses dias de guerras e tudo mais, né? Então, o que aconteceu, né, que nós certamente pode chamar de uma arquitetura da destruição, né? Quer dizer, o que é que esse governo foi querendo logo acabar? Eram as políticas públicas chamadas de comunistas, chamadas, né, das mais diferentes formas para que a população fosse cada vez mais não gostando, mas só que era uma experiência concreta que todo mundo vivia. Certamente isso está apontando para o que nós estamos hoje vivendo. E, sem dúvida, aquilo que Chico colocava, quer dizer, esse mapa da fome de volta, né?
e ele está de volta de forma muito mais terrível, porque há outras condições que foram também sendo destruídas no conjunto desse governo. Então, a população de rua hoje muito mais ampliou-se muito mais e relacionada com uma cultura também colocada, quer dizer, qual é o risco da violência que vai atingir cada vez mais esses que já são é, o sintoma de uma causa muito maior, que é a própria violência, que eu terminaria aqui então, Sidão, para que a gente pudesse a atenção que a gente tem que ter para uma outra questão de natureza também cultural e simbólica, né? Como é que enfrentar a questão da fome hoje é enfrentar a escravização presente ainda hoje, e o sintoma mais claro disso é o crescimento, a existência cada vez maior de favelas, né? Então, como é que o quilombo, né, e a senzala, né, que existem, né, precisam ser superadas. E, diante disso, certamente, que políticas públicas que vai tratar não só da questão da alimentação, mas que vai rediscutir o conceito de segurança. Discutir segurança não é tratar com diálogo com a polícia ou coisa parecida, né? Quer dizer, que a relação de segurança real para atingir esses que estão nas favelas e nas periferias é ter o mesmo tipo de segurança que as pessoas têm no conjunto da cidade. Quer dizer, qual é a relação, o acesso à escola, qual é o acesso à saúde, qual é o acesso à moradia e daí por diante. Então, acho que diante desse desafio das políticas públicas que a fome coloca hoje de forma muito mais intensa, eu pararia por aqui as questões que estou trazendo ainda para esse nosso debate. Querido Adair, muito obrigado. E eu passo para o Chico para, enfim, ir concluindo os raciocínios e fazer suas considerações finais. Obrigado, Sidão. Eu agradeço muito a colocação do Adair. Eu acho que ele aprofundou temas necessários. Queria até fazer alguns comentários que ele falou em relação à questão do quanto que a campanha contra a fome no passado, lá dentro do IBASE, e até dizer para vocês que eu vivenciei isso e, de alguma maneira, eu também tinha uma preocupação naquele momento de que o que estava sendo desencadeado era algo meramente filantrópico. Eu só vinha a compreender posteriormente que, mais além da distribuição de alimentos, a ação da cidadania, né, que era a articulação de milhares de comitês, estava plantando justamente aquela noção que a gente dizia do direito à alimentação, tão importante, né? Chico, estava enfrentando politicamente. Chico, você me dá só um parênteses, bem assim, de um minuto. Certo. Diante disso que você está colocando, a grande novidade foi, sabe, os setores que de cara entraram sem nem perguntar de assistencialismo, foi o MST. Eles tiveram uma percepção disso que foi impressionante, que, inclusive, a entrada direta deles abriu espaço, inclusive, para que outros setores que estavam, né, também pudessem estar mais direto. Desculpe eu fazer esse parênteses, mas... Não, mas muito importante lembrar isso. E também queria resgatar, só mencionando alguns pontos que você colocou da maior importância. Um é a questão da desigualdade, entende? Que eu já havia procurado frisar, e parece um lugar comum, mas sempre repetir que a desigualdade, aqueles que são os mais vitimados dela, né, tem gênero, tem cor, né, tem idade, e isso as políticas públicas precisam estar enfrentando, senão a gente não avança, né? Esse é um ponto muito fundamental. E mais, inclusive pela importância que você tem nessa área, colocar que a questão da alimentação também é cultura, entende? O Brasil tem, inclusive, uma enorme riqueza cultural na alimentação. E queria puxar sobre um outro ponto, tive até no passado uma experiência muito feliz,
com esse lado, né, que dentro desse quadro tão grave, né, é claro que nós que vivenciamos essa questão da política temos sempre uma contribuição a dar, né, mas esses porta-vozes da arte, né, e da cultura têm uma capacidade enorme de chegar a um número muito maior de pessoas colocando essa questão, né, fazendo doer dentro de cada um. Então, nós contamos muito no enfrentamento que precisa ser feito, né, com essa participação da cultura, isso é absolutamente fundamental. E eu queria terminar falando um pouco, tentando falar do futuro, né? Porque eu acho que a gente precisa estar muito preocupado com o futuro, né? No sentido de uma transformação bastante radical, né? Uma primeira coisa, e aí até eu ligo mais uma vez a essa contribuição que a cultura pode dar, a gente não pode permitir que se naturalize a questão da fome, entende? Não há, sobretudo num país feito Brasil, se admitir tamanha calamidade, vamos dizer assim. Não há o que não se pode deixar para depois. Por isso a gente pleiteia que, em um governo democrático e popular, novamente essa questão seja uma questão colocada na frente, entre outras tantas que vai precisar se enfrentar. E eu queria falar para vocês, inclusive compartilhar preocupações, né? Porque nós também, e estamos falando entre nós, né? Pessoas preocupadas com esse futuro inclusive próximo, as dificuldades a serem enfrentadas serão enormes. Entende? O grau de destruição se dá em todos os níveis. Eu acredito que vocês vão fazer outros eventos que vão estar discutindo, por exemplo, a situação que a economia brasileira está sendo deixada, ou vai ser deixada, a situação em que a saúde está sendo deixada. Então, as áreas de enfrentamento serão várias, com um quadro de terra arrasada. Eu fiquei muito interessado e bem motivado ouvindo que na discussão hoje da candidatura Lula se trabalha economistas jovens, inclusive, que eu conheço pessoalmente, mas que estão podendo ter um peso na discussão, né? Eles estão colocando o que eles chamam de missões socioambientais, no sentido de que vamos pensar assim, como que se tivesse o Brasil trabalhar com um programa mínimo de reconstrução. Por que eu chamo de programa mínimo? Programa que tivesse a capacidade de conseguir consensos mais amplos na sociedade. E aí a gente acha que o enfrentamento da fome tem que estar dentro dessas missões, né? Como também algumas questões de dificílimo enfrentamento, mas que não podem mais ser adiadas, que é a própria questão tributária brasileira, né? Quer dizer, não é mais possível, isso tem a ver com tudo que a gente está discutindo em termos de política para a segurança alimentar, política para a saúde, política para a educação, política para o meio ambiente, reconstruções várias que precisarão ser feitas. Não é possível que a superriqueza continue isenta de pagar impostos, enquanto que os impostos recaem sobre os mais pobres, principalmente através de seus parcos orçamentos, vão todos no consumo de gêneros essenciais que são tributados, e também na classe média. Então, isso precisa ser dito, discutido,
essa é mais uma missão e um enorme desafio, porque a gente sabe o quanto que se resiste, o quanto que esse é um assunto proibido dentro de uma progressividade. Então, a gente está num quadro de reconstrução, e aí eu vou terminar dizendo a última coisa, e me reporto também a experiência que eu tive quando presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi, aliás, extinto no primeiro ato de governo do atual governo, e a experiência que a gente tinha é que a participação social ela é absolutamente necessária para que se consiga construir políticas vigorosas e efetivas, né? Porque a participação social ela traz junto com ela um conhecimento que vem de lá de quem está sentindo as dificuldades e os desafios maiores. Então, quando um governo e a experiência com conselhos, com conferências, vocês tiveram a oportunidade de observar conferências onde havia conflitos, sim, onde havia disputa, mas isso absolutamente salutar, e que trazia uma voz que às vezes vinha do município mais distante, do território mais distante, que fazia milhões de pessoas, porque nós contabilizamos isso com as diversas conferências, estarem discutindo política pública, estarem aprendendo como que eram os mecanismos de política pública, estar convertendo seus problemas, o enfrentamento de seus problemas em política pública. Isso é absolutamente necessário de ser resgatado se a gente quiser avançar. Participação social é elemento indispensável a uma democracia brasileira que, aliás, está tão fragilizada nos últimos anos. Então, é isso, agradecer muito a vocês a oportunidade de trocar e compartilhar ideias. Eu vou ser um participante ativo dos próximos eventos que vocês produzirem. Obrigado, Chico. Por gentileza, Adair. Pois é, eu acho que as conclusões aí que o Chico levantou foram, né, acho que apontam possibilidades desse próprio grupo que está aqui se reunindo, aprofundar várias coisas e abrir debate com os mais diferentes grupos na construção, sim, de possibilidade de programas de governo e programas que não vão ser coisas escritas para ficarem lá, mas que políticas reais, concretas vão ser trabalhadas, né? E aí eu só queria salientar essa discussão de como é que é esse enfrentamento, além da grande debate de fundo, né, como o Chico também reproduziu, do debate político real, né, quer dizer, como é que é essa relação entre acúmulo e escassez, né, o que é isso no cotidiano, né, e aí os economistas vão entrar nesse embate terrível aí, né? Que de um lado, como é que você enfrenta a fome, né? Ou isto é, como é que você enfrenta as possibilidades de ampliação da participação das políticas públicas versus como é que os bancos vão ter mais lucros ou como é que os diferentes setores da sociedade vão ser, né? E aí a economia vai ser tratada de acordo com essas respostas, né? que vão ser dadas, né? Acho que a gente está no meio, né, de um debate, então, onde esse imaginário que está em jogo e que está em disputa possa ser um pouco fortalecido por nós. Sobretudo agora também que a pandemia nos deu a possibilidade de criarmos mais essas janelas e esses processos que nós estamos aqui trabalhando, né? Como é que as lives, como é que os debates, como é que tudo pode, que não atingindo na hora, ele vai se reproduzindo, né? E acho que, então, essa disputa de um imaginário que até um colega nosso sempre usava muito isso, e usa, né? O Mink, né? Um imaginário libertário, né? Quer dizer, que contraponto entre o imaginário dominante que transforma, de fato, a fome numa coisa normal, né? E que essa normalidade, inclusive,
te cria formas também normais de você continuar criando outras formas de dominação sobre a sociedade, né? E, ao mesmo tempo, então, como é que dessa arquitetura da destruição você fortalece cada vez mais uma arquitetura da criação, uma arquitetura da produção e da resistência, né? E eu pegaria, viu, Chico, a forma, por exemplo, como os trabalhadores da cultura enfrentar a questão da fome, porque com a pandemia foram os primeiros que tiveram que parar, porque trabalham com aglomerações das mais diferentes formas, né? E aí você tinha pessoas que não tinham mais como se manter nos próprios espaços e tudo mais. E aí a saída foi as leis, né? A lei Aldir Blanc, né? E agora Paulo Gustavo, que acaba de ser votado, e que conseguiu, pela mobilização do conjunto da sociedade, pela forma como, por exemplo, um Cultura Viva, a partir de Gilberto Gil, de Juca Ferreira, né? E do como é que o Ministério da Cultura, do governo Lula e do governo Dilma foram sendo trabalhados, né? De que forma esses pontos de cultura, né? Como a gente falava lá dos comitês, e falava dentro dos... Que redes são essas que se transformaram numa influência imensa para que nós tivéssemos no Congresso Nacional quase unanimidade. Até bolsonaristas acabaram votando pelo medo de perder os apoios locais diante das mobilizações locais que estavam se dando, né? Então, e conseguir, inclusive, verba que eram superiores às verbas dos ministérios ou da Secretaria de Cultura, como foi o processo de destruição. Então, acho que está em jogo, então, essa perspectiva de política pública, onde vai ampliar a perspectiva cultural, que é da saúde, que é da educação, que é da maioria dos mais diferentes espaços. Eu acho que estamos, então, com várias questões de desdobramentos aí desse processo, e um abraço grande para o nosso grupo aí. Muito bem. Eu acho que foi muito interessante, quer dizer assim, e eu gostaria de lembrar, quer dizer, o que ressalta, né? Foi muito feliz a coincidência de Chico ter topado participar com o tema da fome. E porque ele, e ao mesmo tempo, a sua preocupação de que isso seja um gancho e esteja na principalidade. E aí eu tenho colocado no grupo a questão da gente na busca de temas geradores, né? Temas geradores de maneira a que essas coisas sejam afuniladas. Então, a questão que hoje foi colocado fome, foi colocada a questão da miséria, da pobreza, da desigualdade, da cultura, e eu acrescentaria o seguinte, quer dizer, nós já tivemos contribuições do Edmundo no tocante à questão da educação, base para a educação no Estado. São princípios políticos, e eu estou namorando o Edmundo para ele fazer também um encontro, e temos que também ter uma mulher, né? Também no próximo que tivermos, a gente tentar fazer isso. Tem também uma questão, também uma coisa pouco tratada, que é a questão do esporte. Quer dizer, assim, que se vê muitas vezes como uma coisa competitiva, mas nós temos que trabalhar com a questão do esporte como uma questão inclusiva, né? De maneira de você poder influenciar. Nós temos o nosso colega que é lá da UF, que trabalha com antropologia esportiva. Outro tema importantíssimo que é do Ricardo Meyer, que trabalhou com o Hélio Luz sobre a questão da segurança pública, que foi pouco trabalhado, né? Então, aí você tocou daí nessa questão, como é que se trata essa questão da segurança pública, com políticas sociais, com a questão da fome, com a questão de miséria, com a questão da desigualdade, com a questão da educação, essa visão de política integrada, né? E, por fim, eu só queria concluir, quer dizer assim, que o espaço da... Sim, fala, Zé. Não, antes de você concluir, eu queria só dizer uma frase que eu acho que é uma questão, inclusive, de justiça.
é que nesse momento, quer dizer, em todos os momentos, essa questão da alimentação ela acaba sendo fundamental. E aí a gente está vivendo esse processo onde eu queria chamar a atenção para o que o Daniel, filho do Betinho, que o Kiko e que outras pessoas, né, na sequência da campanha da fome hoje, com o Armazém da Gamboa e tal, o quanto está sendo importante para Petrópolis, o quanto está sendo importante para o sul da Bahia, o quanto está sendo importante para os diferentes lugares do Brasil, em que esse processo continua acontecendo, né? E aí, e claro que nessa lembrança seria injusto também esquecer do nosso querido Maurício Andrade, que faleceu, né, há alguns anos e que foi um carro-chefe desse processo todo da montagem dos comitês e do Natal Sem Fome e desses processos todos. Desculpe eu te interromper aí, mas Não, acho tudo que era uma bem, questão de tudo bem. justiça tocar nessas duas Claro, questões. claro. Então, mas Tá? foi a primeira experiência, e eu queria só concluir dizendo o seguinte, quer dizer, que esse espaço eu criei por conta de que eu acho que nós temos que avançar na questão da auto-organização. Aham. Quer dizer, uma questão de auto-organização é livre, não é? Por exemplo, Chico, você está afim de participar, eu te convido para você entrar, não sei se você usa Facebook, mas você entrar no grupo e ser um co-administrador com a gente lá, por exemplo, puxando essa temática, que você tem tanta experiência, né? Então é isso, como também o Adair, por exemplo, está buscando, trazendo a questão da cultura, como o Daniel, que está aqui hoje presente, também trabalhando com essa temática, como tem o Edmundo trabalhando com a questão da educação. Tem um tema também interessante que o Cunca escreveu e não tivemos a oportunidade de conversar, que foi sobre a geringonça da esquerda brasileira. Né? Então, é uma coisa que nós não refletimos até agora. Ele escreveu isso num dia, o texto ficou perdido, ele estava atrapalhado e a gente ainda não conversou sobre como é que nós vamos construir a nossa geringonça. Né? São temas extremamente interessantes, né? Por exemplo, a questão da saúde, enfim. Então eu convido você para a gente fazer essa auto-organização. Eu acredito que nós sejamos capazes de trocar. Não há nenhuma pretensão de querer assento na coordenação da campanha do Lula ou assento na campanha do Freixo, mas de mobilização, entendeu? De trazer elementos de mobilização, né? De temática e, enfim, e a gente se sentir mais participante. Então é como eu chamo de uma comunidade de aprendizagem, rigorosamente em busca de temas geradores. E isso, se tudo der certo, pode se espraiar. Então, com isso, eu queria agradecer. Vamos gravar isso, buscar colocar na nossa página do Facebook, no YouTube, mas eu, de imediato, vou já guardar o arquivo e já envio para vocês já terem ele de posse e poder já circular isso o mais breve possível. Então, eu queria dar boa... E viva Pinguelli. E viva Pinguelli, grande companheiro. Tá bom, boa noite a todos e a todas e até o próximo encontro. Tchau. Tchau, querido. Tchau, tchau.